Pessoas que aguardam pagamento de débitos em ações judiciais agora podem pedir à Justiça que a carteira de habilitação do devedor seja recolhida até a quitação da dívida. Decisão proferida na semana passada pelo Superior Tribunal de Justiça vai servir de precedente para casos semelhantes. Sem receber uma dívida de quase 17 mil, uma escola de Sumaré pediu a retenção da CNH e do passaporte de um contratante. Relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que a apreensão do passaporte fere o direito constitucional de ir e vir, mas autorizou a recolha da carteira de habilitação, uma vez que a falta do documento não impede a locomoção do devedor, apenas que ele o faça na condição de motorista. O advogado Leandro Agazarmi, especialista em direito processual civil, explica a decisão do STJ. Apesar de não ser um caso que já está unânime, pacificado, serve como um precedente para algumas pessoas começarem a pedir esse tipo de medida e o juiz deferir. Tem muitos juízes já na primeira instância que já estão deferindo essa medida. Tudo nasceu por conta de uma novidade no Código de Processo Civil, que começou a ter vigência em 2016, o artigo 139, inciso 4º. Então ele dá o poder, ele incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Em regra, para qualquer tipo de dívida, se tiver num processo de execução ou numa fase já de cumprimento de sentença transitada em julgado, então é uma medida que está sendo autorizada. Qualquer dívida duplicata, uma dívida contratual, uma dívida de condomínio, até no caso da semana passada, que era uma dívida de escola. Então, qualquer tipo de dívida, até por dano moral. A ordem para retenção da CNH visa alcançar os devedores que se esquivam de quitar seus débitos. Ela está sendo utilizada como uma medida de pressionar o devedor a pagar. Então, vamos imaginar que existe um processo em que o devedor parece estar se furtando da obrigação de pagamento. Então, é feita uma tentativa de penhora nas contas dele, acaba não encontrando nada, ele não oferece nenhum bem à penhora. Então, o devedor que parece se furtar da obrigação, ou, infelizmente, alguns casos que ele não tem como pagar, esse tipo de medida está sendo utilizada como um meio de pressionar, um meio de força para tentar fazê-lo pagar de certa forma. Processos envolvendo motoristas profissionais serão avaliados individualmente. O profissional que trabalha com a carteira de habilitação, que ele depende dela para o seu trabalho, é um profissional, o caso vai ser visto com mais cautela, mais cuidado ainda. Porque, primeiro, que a retenção da CNH dele pode implicar na violação de outros direitos, como até o direito ao trabalho, e também entendemos que pode ser uma medida que não seja favorável ao credor, porque vamos imaginar, se o devedor já tem débitos, não está conseguindo honrar aquela dívida, você impedi-lo de trabalhar pode ser pior ainda para o credor, porque o devedor não vai ter como auferir uma renda. Além da retenção da CNH, o credor também pode solicitar à Justiça o bloqueio de créditos da nota fiscal paulista. O devedor inadimplente pode requerer a devolução de sua CNH através de recurso em habeas corpus. Em caso de quitação da dívida, comprovado o pagamento, ele tem o documento restituído.